Oi, oi, bom dia, bom meio do dia. Essa palavra que eu inventei, esse meio do dia para falar sobre esse horário do meio-dia. Ainda estamos um pouco na manhã, ainda não entramos totalmente na tarde, então bom meio do dia. Essa é a live Conversas de Coragem e hoje eu vou falar contigo sobre o castigo. Então, será que o castigo funciona na educação dos teus filhos? Será que o castigo é algo que realmente te traz resultados quando tu quer trazer aquela transformação de comportamento? Então, hoje esse é o nosso papo aqui. Para quem não me conhece, eu me chamo Letícia Cartel, eu sou psicóloga. Eu trabalho ajudando as mães a terem uma parentalidade positiva. Eu ajudo na criação dos filhos através das ferramentas da disciplina positiva e do olhar da psicologia positiva. Será que o castigo é uma forma válida de tu construir uma educação respeitosa com os teus filhos? O castigo, punição ou cantinho do pensamento, eu vou te contar. Na verdade, todos esses nomes têm a mesma intenção. É punir os filhos, é punir as crianças para que elas aprendam uma lição sobre aquilo que elas fizeram que não estava correto. Isso é castigo. Se a gente for olhar no dicionário, castigo diz ali o significado: pena, punição, é uma observação sobre um erro, sobre uma falta, sobre algo que foi feito. Mas eu vou te contar e vou te mostrar em 3 reflexões que o castigo não funciona como forma de educar, como forma de disciplinar os teus filhos, como forma de mostrar para eles que aquele comportamento não é aceitável. Eu vou te mostrar em 3 pontos que não funciona. Eu vou te dizer o que tu tá fazendo que tu não deveria fazer e vou te trazer no final alternativas para essas práticas punitivas. E eu vou te falar em 3 pontos. Os castigos não funcionam porque eles funcionam somente naquele momento, eles inibem a situação, então castigo não funciona a longo prazo e educação é a longo prazo. O segundo ponto é que o resultado não é exatamente aquilo que a gente espera, porque a gente quer que o comportamento não se repita e o comportamento se repete. E um terceiro ponto é que se passa uma mensagem errada. Sim, se passa uma mensagem que algumas demonstrações dos sentimentos, elas não devem ser demonstradas. E é por isso que a gente pune as crianças. Estranho, né? Mas vamos lá. Deixa eu te mostrar no primeiro ponto. Os castigos não funcionam a longo prazo. Por que não funciona a longo prazo? Porque naquele momento, sim, a criança para de fazer aquilo que ela estava fazendo. Afinal de contas, tu tirou ela de circulação e colocou ela no cantinho do pensamento, deitada na cama. Então, sim, naquele momento, ela parou de fazer. Mas estar no cantinho do pensamento não faz com que ela entenda aquela situação e não promove a educação dela sobre o ato, sobre o seu comportamento. Então, castigos não funcionam a longo prazo. Porque se funcionassem a longo prazo, tu não precisava ter que repetir. Tu tá fazendo uma ação somente naquele momento. O segundo ponto que eu te trouxe para refletir aqui. O resultado não é bem aquele que tu espera, porque muitas vezes eles provocam aquela reação completamente diferente daquilo que tu espera. Ou tu acha que, por exemplo, tu colocar uma criança de 2 anos num cantinho de pensamento, ela realmente vai ficar pensando sobre aquele comportamento que ela fez que não era adequado? Quando na verdade ela estava chorando porque ela estava frustrada, ou porque ela estava com fome, ou porque na verdade ela ainda não sabe entender os limites do seu comportamento. Na verdade, muitas vezes uma criança pequena só consegue mostrar o seu incômodo chorando. Então, esse resultado é mais choro, mais briga, mais desorganização, só aumenta. E esse não é o resultado que tu espera. Tu espera que realmente aquele comportamento cesse.
tu espera que aquele comportamento acabe. Então, esse é o segundo ponto, para eu te dizer que o castigo não funciona, porque ele não te traz o resultado, que é parar o comportamento. E um terceiro ponto, que quando tu utiliza de castigo, quando tu utiliza de punição, na verdade, tu tá mostrando pros teus filhos que é punindo, que é castigando, que se resolvem as situações, ou que é punindo ele pela demonstração de um sentimento que ele vai aprender a lidar com aquele sentimento, ou que a demonstração do sentimento dele incomoda. Então, será que essa é a mensagem que a gente quer passar para os nossos filhos? De que esse descontrole emocional, que faz parte. Quem não fica descontrolado? Acontece que uma criança pequena ainda não tem as habilidades de uma inteligência emocional elaborada para enfrentar situações de desequilíbrio. Muitas vezes a ferramenta que a criança pequena tem é chorar, é fazer birra. Ela tem um repertório de palavras reduzido, ela só sabe muitas vezes dizer não. Ah, Letícia, mas tu tá falando só das crianças pequenas. Sim, porque isso começa quando os nossos filhos são pequenos. E a gente não se dá conta que essas situações não estão sendo efetivas e a gente continua reforçando esses comportamentos e não mostra para eles formas atuar diferente frente a essas situações. Então, como eu te falei, esses 3 pontos de reflexão, o quanto o castigo não funciona, porque ele sim é uma prática punitiva. E é isso que eu quero te perguntar. Tu acredita realmente que é punindo teu filho que tu vai corrigir um comportamento ou que tu vai educar ele para mostrar que aquelas situações não devem ser feitas? Realmente vocês acreditam que é tirando ele de circulação ou dizendo que ele não vai poder pegar o celular por uma semana, que ele realmente vai entender que ele não cumpriu uma regra da casa ou uma regra da escola? Será que muitas vezes tu não tá utilizando desses artifícios? Primeiro porque são artifícios que foram utilizados contigo, são comportamentos que aconteceu na nossa família, a gente foi castigado, a gente foi punido, a gente ganhou esses castigos de tirar coisas. Vocês realmente acham que é tirando uma coisa que eu vou aprender, que eu tenho que ter regras e que eu tenho que cumprir determinadas situações para essa boa convivência, para eu conhecer os meus deveres? Eu acredito que não, e tem muitas pessoas que também acreditam e vêm estudando e vêm demonstrando que essas práticas, elas só aumentam a distância entre as famílias, elas só aumentam a raiva, a tristeza, essa desconexão entre as famílias. Porque, Letícia, mas ele entende, ele até pode entender as tuas palavras, ele entende que ele tem que fazer os temas, essa é a obrigação dele. Ele até entende, sim, mas existem vontades e desejos, como, por exemplo, brincar, conversar com os amigos, que é muito prazeroso e que muitas vezes é difícil regular esse impulso, esse desejo de ir para esse momento de prazer da brincadeira e abrir mão de uma brincadeira para estudar. O estudo para a criança é um prazer a longo prazo, ele vem grudado com um monte de cobranças. Vocês entendem que é difícil fazer essas escolhas porque existe uma falta de maturação neurológica para que essas escolhas sejam feitas corretamente. Então, tu tá usando de uma punição e isso faz com que a criança só se sinta incompreendida, frustrada, com raiva, vingativa, porque tu tirou ela do celular, tirou ela de falar com os amigos, tu proibiu ela de se relacionar ou de brincar. E ela vai lá e vai fazer de novo. E ela vai lá e vai fazer de novo. E ela vai fazer de novo. Porque falta um entendimento do que são essas regras de convivência, do que são
o que é esperado que ela deva fazer. Se eu posso te dizer uma palavra, uma dica, uma frase para que tu pense e reorganize essa forma da educação com os teus filhos, é: aposta na prevenção, porque o castigo, a punição, ele tá trabalhando quando o negócio já explodiu, quando a criança já tá fazendo aqueles comportamentos, já tá tendo aquelas condutas que não são desejadas. Então, aposta em prevenir isso, aposta em antecipar a ocorrência desses comportamentos. Mas como é que vai fazer isso? Pois é, Bianca, então a gente sabe que não adianta o castigo. E aí eu vou te contar, sabe por quê que muitos pais, mães, cuidadores acabam utilizando do castigo? É pela sua própria raiva. É porque você tá com muita raiva, porque você foi essa criança também que foi castigada. E você também tem um repertório limitado de condutas e formas de educar. Então você também está repetindo o modelo que você aprendeu. Você está vivendo a mesma situação. Mas se tu tá aqui hoje, se tu vem me acompanhando, eu tenho certeza que tu vem refletindo sobre outras formas, tu vem refletindo sobre entender que cada criança é única, que cada criança tem uma trajetória que deve ser respeitada e que sim, tu pode trabalhar diferente, tu pode ter uma relação com o teu filho de uma maneira gentil e respeitosa, sem repetir padrões que nem contigo funcionaram. Apostar na prevenção é ensinar sobre as regras, é ensinar sobre o que é importante para o funcionamento da casa, da nossa família. É apostar esses combinados de boa convivência. Sim, nós precisamos de uma estrutura para manter a casa em pé, né? A gente precisa ter o alicerce. E as regras, a rotina, os combinados são essa estrutura. É preciso, sim, demonstrar a importância disso e apostar muito nesse diálogo, nessa troca, trabalhar com ela o julgamento do que é o certo ou errado. Cada um de nós tem um papel a ser cumprido. Como eu venho falando sempre, é fora dessa lógica de hierarquia vertical, né? Eu tô em cima, tu tem que respeitar porque tu tá embaixo. Não, todos somos importantes nesse processo. Assim como eu sou importante pagando as contas da casa, eu organizo o alimento. Você é importante cumprindo coisas para o nosso funcionamento, guardando a louça, colocando a sua roupa no lugar da roupa suja para lavar. Isso tudo são as regras de boa convivência. E primeiro, essas regras dentro de casa. Trabalhar isso com as crianças, conversando sobre isso, trazendo o cotidiano. Por exemplo, se os brinquedos ficam espalhados pela casa e não estão ali no cesto de brinquedos, no outro dia, se ela não cumpre a parte dela, que é organizar os brinquedos quando termina a hora de brincar, ela não vai ter os brinquedos para brincar, porque ela não cumpriu a parte dela. Isso é consequência e não é punição. A punição seria: ela não vai poder mais brincar. Não, entendam que tem uma diferença. Por exemplo, se você não colocou a roupa suja para lavar, eu não vou poder lavar a sua roupa. E aí você não vai ter roupa limpa. Essa é uma consequência natural do seu ato. E é assim, entendendo essas consequências naturais, que você começa a entender, a trabalhar o entendimento do porquê cumprir essas regras, porquê que é importante essa participação. Mas primeiro tem que começar com esses momentos da família, com essas situações de consequência lógica para aquilo que ela está deixando de fazer. Eu entendo que muitas vezes seja um pouco difícil no olho do furacão, quando as coisas já estão acontecendo, e assim,
A gente não tá falando, agora eu vou começar uma família do zero, então eu vou ter a primeira experiência com o meu filho, e aí a gente vai conversar e vai... Não, a gente tá aqui falando de famílias que já estão estruturadas, de famílias que já estão se relacionando, de coisas que já aconteceram, de milhares de tentativas que vocês fazem, né, dessa disciplina, dessa educação. E é por isso que eu falo tanto do diálogo, da conversa, porque as coisas já estão acontecendo, as coisas já estão rolando, né? Vocês já tentaram mil coisas, eu tenho certeza. Letícia, eu já fiz isso e não deu certo. Mas será que você está fazendo isso no intuito da punição, ou você está fazendo isso no intuito de demonstrar uma consequência para aquela falta do comportamento está fazendo? Eu preciso que tu dê um passo para trás e observe se tu não está agindo nessa punição, neste castigo, porque o que tem por trás do castigo e da punição é uma violência verbal ou física. Se tu tá trabalhando a consequência para que ele possa entender o que vai faltar para ele, quais vão ser as consequências dele não ter cumprido aquela parte, eu tenho certeza que se tu tem essa lógica, se tu tá trabalhando nessa lógica, tu vai ter mais sucesso. Mas se tu continua na lógica da punição, de tirar para que ele aprenda, isso vai te desgastar, isso vai desgastar a relação de vocês, e provavelmente é por isso que não tem dado certo. Tu vem utilizando frases, acabam depreciando teu filho, acabam fazendo com que ele somente aumente a raiva e não consiga entender essas consequências lógicas. Não tem roupa para ir no futebol, não pode participar do futebol. Isso é uma coisa que é para eles, não é uma coisa que é para mim, que eu quero que eles façam. E aí sim, quando tu tá falando exatamente do desejo deles e de que eles não vão poder participar por algo que eles deixaram de fazer, tu começa a implementar. E eu posso te garantir, não adianta fazer uma ou duas vezes, tem que ser sempre, tem que ser sempre. Esta tem que ser uma conduta constante de vocês. Não pode abrir mão, não pode flexibilizar, não pode mudar a regra do jogo, porque isso fica confuso. Essas flexibilidades, elas dificultam essa assimilação das regras. As regras, elas devem ser muito claras, inclusive por escrito. Testem 3 regras. Roupa suja só vai ser lavada se estiver no cesto. Só vou poder botar comida se tiver prato limpo. Então, se a responsabilidade dele é lavar o prato ou botar o prato limpo dentro do armário, se não tiver, não vai comer. E, gente, uma vez que não coma, não tem problema. A gente não tá falando de um bebê, a gente tá falando de crianças maiores. E vocês têm que manter essa constância. Testem 3 regras. Façam elas por escrito, todo mundo assina essas regras, esses combinados. Algumas frases, né, sobre o que vocês não devem fazer e que, na verdade, estão por trás dessas frases, onde tu acha que tu tá falando de consequência e, na verdade, tu tá tendo uma frase de punição, né, de castigo. Você nunca faz nada do que eu peço. Por trás dessa frase realmente tem uma punição e tem uma forma depreciativa de olhar a criança. Frases que tu não deve pôr também ameaças vazias. Tu vai ver só se tu fizer isso de novo. Eu vou contar até 3. Isso é o tipo de frase que você coloca naquele momento da raiva que não ajudam nessa reflexão da educação. Eles não estão entendendo qual é a tua intenção. Esse contar até 3, se tu não trabalhou isso
de que é uma pausa, de que é um momento para ele voltar atrás naquilo que ele tá fazendo. Se for uma frase vazia, largada no meio do furacão, não faz sentido. A ameaça vazia é: tu vai ficar uma semana sem celular. Tu entende? Tu já tá punindo, o comportamento já aconteceu, e tu vai ter que punir de novo, e tu vai ter que punir de novo, e tu vai ter que punir de novo, e ele vai continuar repetindo. Por isso que eu falei antes, é apostar na prevenção. Ele tem que saber, os filhos devem saber o que é o esperado de mim, quais são as regras que eu tenho que cumprir, qual é a conduta que eu tenho que ter, qual é o meu fio condutor, qual é a minha linha de educação. Quando você tá de cabeça quente, quando vocês estão batendo boca, quando tá tudo revirado, não é o momento de disciplinar, né? E aí, vamos lá. Disciplina, na etimologia da palavra, é ensinar. É aquilo que o mestre passa para o aluno. Isso é disciplina. Quando vocês estão de cabeça quente, quando tu tá com raiva, sim, vou te dizer, mãe tem raiva, pai tem raiva, sim, porque tu já falou 1000 vezes e infelizmente tu vai falar 10.000 vezes até passar essa fase de absorção de regras e de combinados, de autonomia, e até que eles tenham independência, tu vai repetir sim. Mas tu tem direito de ficar com raiva. E quando tu tem raiva, não é o momento da disciplina. Porque daí tu tá falando com a cabeça da raiva e tu não tá falando com a cabeça da firmeza, tu não tá falando com essa cabeça que quer educar e que tá preocupado com o futuro do teu filho. Então assim, não faça uma disciplina, não faça uma modelagem de comportamento, não tente resolver a situação se você tá de cabeça quente. Se vocês estão naquele momento explosivo, não é neste momento que o teu filho vai te escutar, porque ele vai somente escutar a raiva, o descontrole. Alguém aqui que tem uma outra experiência que no meio da raiva e do descontrole, todo mundo teve uma epifania e entendeu o que tem que acontecer, eu gostaria que me contasse, porque nesses 24 anos de profissão, fora os meus 40 e poucos de vida, nunca entendi que é no meio da raiva, né? Quando a gente não tá se escutando, a gente vai conseguir compreender e poder entrar num entendimento. E, gente, é assim, esse eu preciso reforçar e deixar claro e contar para vocês. O cantinho do pensamento não é um cantinho para pensar. Quem é que teve a ideia de que quando tu quer corrigir um comportamento de uma criança, tu quer que ela vá para lá pensar no que ela fez? Me contem aqui. Quem de vocês, porque todos nós já fomos crianças, né? Fomos adolescentes, todos, né? Contém ironia nesta frase. Quando que tu foi colocado no cantinho do pensamento e tu pensou sobre o que tu fez de errado? Não conheço ninguém que pensou. Eu nunca pensava. Eu me sentia humilhada, eu me sentia com raiva e eu me sentia com muita vontade de corrigir, de não deixar os meus pais brabos e tristes. O máximo que eu ficava pensando era o que fazer para que meu pai e minha mãe não ficassem mais brabos comigo. O meu desejo era de fazer algo para deixar eles alegres, fazer algo para que eles não brigassem comigo. E vocês entendem o que isso vai acontecer a longo prazo? Que eu vou me submeter a qualquer coisa para fazer o outro feliz. Eu vou ficar dependendo do outro. E eu não entendo aquilo que provocou o meu castigo, que provocou meu cantinho do pensamento. A gente faz hoje, vai refletir a longo prazo para os nossos filhos. Essa é a verdade. Tá, Letícia? Tu já falou, tu já disse que a gente tá errada, tu veio aqui e largou essas verdades. E agora? O que a gente faz com tudo isso? Calma, 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 pessoal. Vocês sabem, eu nunca termino o nosso papo, eu nunca abro essas conversas delicadas, difíceis, que evocam memórias na gente, afinal de contas, né? A maioria de nós aqui passou como filhos por essas situações. Eu nunca deixo vocês na mão, nunca venho aqui apontar dedo, não é assim, não. Eu também venho aqui para acolher essa maternidade, essa parentalidade de vocês
E como eu digo sempre, se tu tá aqui me ouvindo, se tu participa dos meus workshops, se tu tá escutando esse material, é porque de alguma forma tu tá em busca dessa qualidade de vida para vocês. E esse é o primeiro passo, é buscar, é tomar pé dessa consciência, né? É ir em busca e viver esse conhecimento para poder te libertar desse caminho que te foi caminhado, né? Dessas experiências que tu viveu e que, ok, foram as tuas experiências e a tua bagagem. Mas hoje tu tá querendo algo mais e tu tá em busca de algo mais. Então, calma. Eu não tô aqui para apontar e para te trazer mais culpa, né? Aliás, vocês já sabem, eu sou contra a palavra culpa. Acho que a gente tem que desmistificar esse lance de culpa e desconectar a maternidade e parentalidade de culpa. O que a gente pode fazer, Letícia? Tá, eu não posso mais castigar. Não posso mais botar no cantinho do pensamento. O que eu posso fazer? Eu já botei as regras estão lá. A gente já combinou que tem que fazer, reli, escreveu do jeito que ele entende e aí descumpriu. Não tem roupa? Bom, não tem. Não botou o celular para carregar para assistir a aula online? Não vai assistir a aula online, né? Mas como é que eu construo essas regras? Que posturas eu posso ter? Eu pensei em 3 reflexões para vocês. A primeira reflexão, e tu vai poder usar em qualquer situação que tu queira, né? E bom, daqui a pouco é uma situação que tu não tinha pensado. Tu precisa ser um pouco mais firme, tu precisa demonstrar que aquilo neste momento não é adequado. É te conectar com a criança, de verdade. É te abaixar, demonstrar um tom de voz sem ser descontrolado, mas assim, olha no olho dela e fala sobre essa situação. Isso não é aceitável neste momento. Você está fazendo uma coisa que eu não posso aceitar que você faça. Você está se machucando, você está machucando os outros. É essa conexão do olho no olho. É um tom de voz e que ela possa te escutar. É um pegar na mão e assim, vem cá, meu filho. Neste momento, isso não pode acontecer. Sabe, se arrastou no meio do supermercado, começou a querer gritar contigo no meio de uma loja porque tá brabo, porque a roupa não é exatamente aquela roupa que ele queria. Você vai parar, vai olhar no olho dele, é muito menor que você vai se agachar e vai construir essa conexão. Olha, a mãe tá aqui. E isso agora não é aceitável. A gente está num ambiente público, eu posso entender que você tá frustrado, mas não é assim que nós vamos resolver. Então, o primeiro momento é de conexão. É realmente olhar para a criança e demonstrar para ela que você reconhece o sentimento, reconhece que ela está desorganizada, descontrolada e que neste momento isso não é aceitável. Com respeito, com verdade. Uma segunda proposição, uma segunda reflexão naquele momento que você... Isso também funciona com um adolescente, sim, com certeza. Esse exemplo que eu falei da loja, eu escutei essa semana, por exemplo, uma mãe veio me contar num atendimento que ela foi numa loja para escolher algumas roupas para o filho e ele tava nas patadinhas. Sabe aquelas patadinhas de adolescente? Porque ele não tava achando a roupa que ele queria, né? E daí começa a ficar irritadinho. E esse é o momento. Fulano, vem aqui. Senta num banco onde vocês estão na mesma altura, pega na mão, senta no banco. Olha só, essa situação ela não é aceitável nesse momento. Então vamos nos organizar, quem sabe a gente interrompe e voltamos em outro momento, né? Oferece para ele também essa escolha. Uma outra proposição de comportamento que eu queria passar para vocês, chama pelo nome. Rodrigo, senta aqui comigo, porque eu acho que a gente precisa conversar. Chama pelo nome.
É aquele meme assim, ai, quando a minha mãe me chama pelo nome completo, alguma coisa tá errado. Sim, a gente dá um alerta, né? Ativa nosso sistema límbico, a gente fica, opa, o que aconteceu? Chama pelo nome. Eu gostaria que tu fizesse tal coisa. Eu gostaria que tu cumprir lá a regra de organizar os brinquedos. Qual é o horário agora das tuas tarefas? Usar o nome da criança, mencionar o nome para esses momentos de criar uma atenção plena. Tenta não desgastar muito isso, né? Mas assim, sempre que tu quer emitir um pedido ou relembrar um combinado, começa pelo nome. Isso dá um alerta aqui no nosso cérebro. E uma terceira reflexão, uma terceira proposição para vocês começarem a construir esse diálogo de respeito, de entender as consequências. Brevidade nas palavras. Vamos exercitar o poder de síntese. Vamos exercitar a precisão, a assertividade. Acreditem, eles são especialistas em fazer ouvidos fechados. Por quê? Porque a gente fala demais. A gente fala muito, porque a gente fica se explicando, a gente fica se perdendo nas palavras e a gente vai e vem nessas palavras. E aí, no meio dessa explicação, o cérebro deles de atenção, que ainda não está totalmente amadurecido e que está disperso, já nem tá entendendo por que tu tá ali conversando, o que tu tá querendo explicar. Exercitar poder de síntese, ordens claras, regras claras, combinados claros. Eu espero que tu faça isso até tal horário. Eu espero que isso aconteça. Você deve fazer X coisa. Você deixou de fazer tal coisa. Sem milhares de explicações, você nunca faz o que eu peço, toda vez eu tenho que ficar pedindo pra ti, todo dia essa lenga-lenga. Eu entendo todos os teus incômodos, eu entendo todas as tuas frustrações como adulto, cuidador, que tá frustrado, que tá cansado, que tá sobrecarregado. Mas eu preciso te dizer que esse blá 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 com milhares de explicações, ele não é eficaz, ele não traz para o teu filho uma visão do que ele deve fazer. Então, trabalha o resumo, trabalha uma frase sucinta, sabe? Tenta até, faz um caderninho de rascunho. Quanto menos palavras é melhor. Pode até fazer um exercício, diminui as palavras para que ele pergunte, para que ele demonstre curiosidade, para que eles... Ah, mãe, mas eu não entendi bem o que é isso aqui. Entendeu? Até para tu ver que ponto que ele tá entendendo, que ponto que ele não tá. Deixa às vezes assim uma palavra em aberto para eles completarem, né? Demonstra, trabalha essa curiosidade com eles também. Isso vai fazer com que fique mais claro e fique mais transparente o que é esperado de comportamento deles. Eu te trouxe essas 3 proposições para que hoje tu comece a usar outras alternativas para o castigo, né? Ao invés de botar os teus filhos de castigo quando eles fazem algo que não cumprem, eu te propus a trabalhar na prevenção, trabalhar regras, trabalhar combinados, ter uma rotina bem clara. E 3 proposições de posturas, tentar exercitar essa conexão de verdade, o olho no olho, aquele momento, né, onde vocês estão um junto com o outro, usar o nome do teu filho para chamar a atenção, para fazer com que ele olhe para ti e ter uma prática sucinta, né, uma prática resumida daquilo que tu deseja, dessa ordem necessária, para que vocês não se percam ali naquele emaranhado de frustrações, de tristezas, de mágoas, de sobrecargas, mas que tu possa ser o mais breve e clara possível naquilo que tu tá desejando e que tu tá esperando do comportamento dos teus filhos. Eu falei lá no início sobre o castigo, sobre esses 3 pontos que eu te falei, que o castigo não funciona, ele não te traz essa eficácia, afinal de contas, se funcionasse, tu não teria que ficar repetindo. Eu te contei algumas práticas que tu tem, algumas frases que costuma fazer e que isso só
vai afastando a comunicação, cada vez distanciando vocês mais. E trouxe aqui 3 formas de tu começar a construir essa conexão, esse diálogo, esse entendimento, mesmo para aqueles momentos do olho do furacão. Falei muito de que tu possa investir na prevenção, então construir essas regras, construir os combinados, ter uma rotina clara para que as crianças, os filhos, os adolescentes saibam o que é esperado. Né? Olha, é esperado que você execute tais e tais coisas, é esperado que a nossa família funcione dessa forma. Então, conversar sobre o que tu espera de comportamentos deles. Isso é importante, trazer esses diálogos, construir essa noção do certo e errado. Eles não nascem com isso pronto, isso não vem no DNA conectado, assim, que nem um hardware, que nem um software num computador. Não nasce, não faz download. Precisa construir essas noções. E só se constrói com diálogo, com conversa, com proximidade, com conexão genuína. E é isso que eu venho te falando. Existem formas, sim, alternativas para que tu possa ter essa relação com os teus filhos gentil, firme, com regras, com disciplina, mas sobretudo respeitosa com vocês. Um beijo bem grande para todos vocês e até a próxima live Conversas de Coragem. Até mais, gente. Tchau, tchau.